Bom, pessoal, boa noite. Quero agradecer a comissão pelo convite e a oportunidade, e agradecer a vocês de antemão pela oportunidade de ouvir, de acompanhar esse relato, que o meu foco será, como foi colocado, um relato da nossa participação. E não é fácil, não é fácil fazer esses cortes. Inclusive os companheiros que têm essa mesma trajetória, penso eu já constatei em várias situações, até o livro que o Horácio possibilitou a publicação na época de depoimentos, não tivemos tanto, eu pelo menos, vou falar por mim, então, tantos momentos de discussão do que foi a nossa participação na ditadura, no combate à ditadura. Nós temos uma discussão da redemocratização. E por isso, eu penso, hoje pela manhã estavam sendo levantadas várias questões. A sociedade, eu não estou tranquilo, né? É um peso que começa aos 11 anos de idade. A sociedade brasileira ainda não fez o seu luto. Né? Tem mortos, tem desaparecidos, né? Quem é da psicologia, quem é de outras áreas, quem viu outros casos desses da África do Sul e outros países, a Argentina faz o seu, nós não fizemos nosso luto. Então há muita coisa a ser dita, a ser imaginada. O tempo está passando e as novas gerações não têm isso como lição para olhar para frente, analisar o presente e olhar o futuro. Então o meu depoimento será feito com duas preocupações fundamentais, uma preocupação e um foco. A primeira preocupação é que nós devemos, o meu intuito é fornecer elementos, fornecer informações às novas gerações para que elas, dessas informações, desses elementos, façam o seu devido uso de análise do presente. E não pedir a elas que voltem para o meu passado. Né? Temos que conhecer o passado, analisar o presente para planejar o futuro. Né? E a história não se repete. Então, nós temos, vamos ver na sequência, quais são os combates que temos que fazer e traçar a cada momento histórico, com base no passado e avaliando o presente. Então, eu recortei algumas coisas bem pessoais, bem da minha história, mas não é uma história individual, acreditando que com isso dou algum flash, trago alguns aspectos desse período, né, e pensei em fazê-lo, e vou fazê-lo apenas no período ditatorial. Vou fazer logo uma advertência que pode surpreender ou criar dúvidas. Eu tenho 61 anos e comecei minha participação na política aos 12 anos de idade, aos 13 anos de idade especificamente. Né? Eu lembro bem do golpe. Meus irmãos, família pobre é importante para quem é de Natal. Natal se dividia em rocas e quintas. Eu era das quintas, morava na periferia, numa família de 11 crianças, né? 11 crianças, família pobre, e naquele momento a perspectiva de sustentação da família para os filhos era ser militar. E todos os meus irmãos, os homens foram para a aeronáutica, um irmão somente foi para a Marinha. Eu, o mais novo da família. E me lembro que no dia 31, seguramente, havia um comentário na sala da minha casa que 2 ou 3 não estavam retidos no quartel. Aí eu não entendia, tinha 11 anos na época, nem era de uma família intelectual, de intelectuais, de gente politizada, não era nada disso. E no dia seguinte, quando o menino mais novo é aquele que vai para a padaria comprar o pão, eu vejo os soldados espalhados pelos cantos das ruas. E eu parei para olhar pelos homens armados. Tá? E em seguida, também em outras movimentações na cidade, vi soldados dispersando pessoas. Então essas são as minhas cenas do golpe e depois a vinda dos meus irmãos. Meu irmão ficou vários dias por lá, etc. E aos 13 anos começa efetivamente a minha militância política. Eu sou convidado a participar de um grupo de igreja. Eu mudo de rua no bairro das Quintas e vou para uma paróquia onde estava acabando de chegar o padre Tiago Thyssen, né? O padre Tiago, que toda Natal conhece. Um belga que veio fazer um trabalho muito interessante.
E em torno dele se aglutinou muita gente, porque Tiago era um dos padres estrangeiros e que permitiam um trabalho social quando muitos padres nossos, e eu participei bastante do movimento de igreja, né? Deve ter muita gente que participou, estavam amedrontados, se esquivavam, faziam outro tipo de trabalho. Tinha um padre Pio também, que foi contemporâneo nosso, etc. Eu digo, a partir daí eu começo a me inserir na disputa política. Eu começo a ir para a favela do Mereto, no bairro das Quintas, fazer trabalho de alfabetização com o objetivo de fazer o debate de conscientização com os pais dos alunos do que chamávamos favelas, para politização. Claro, eu não entendi exatamente o que, mas era combate às desigualdades, combate às injustiças, né? E aí é importante, o Horácio já chamou a atenção, nós vivíamos, acredito, tem pesquisadores aqui, gente com bastante história, sabe? Depois a democracia populista nos legou um amplo debate, né? Nós discutimos, é impressionante, 13, 14, 16 anos, a partir de 13 anos eu não parei, era atividade intensa na igreja, nos grupos jovens, nas favelas, discutindo, lendo, e a partir de 14 anos a leitura pesada, né? A nossa geração lia muito, Marx, Engels, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, tudo, nós líamos, nós discutíamos. Aqui em Natal havia na Fundação Zé Augusto, todo final de semana, sei lá, um debate. A Casa do Estudante de Natal era um celeiro de intelectuais, de gente pensante, discutindo, né, a realidade brasileira. Então, nós tínhamos uma vida, por isso, muitos de nós ingressamos na militância política aos 12, aos 10, aos 14 anos. Né? Juliano Siqueira, um nome tradicional, fazia belos discursos, né, já muito jovem, era treinado pelo pai, que era um grande poeta, etc, etc. Então, nós temos muitos casos dessa época, de uma geração que carregou alguns anos esse espaço de democracia populista. E aí, quando eu fiz a pergunta para o Horácio, porque aos 16 anos eu já era comunista, e aos 17 anos, comunista de carteirinha, Partido Comunista Revolucionário. Né? E nós não éramos apenas... Porque o que era o comunista? Nós líamos. Né? Nós líamos a teoria marxista e tudo que vinha. Eu deixava de ir para as festas, no bairro das Quintas, eu não tive adolescência nem início de fase adulta. Eu também demarquei isso, que esse período consumiu toda a minha história, vocês vão ver até o final. Eu deixava de ir para as festas no final de semana para ler os textos clandestinos. E me lembro um dia minha pobrezinha mãe pega, meu filho, isso é coisa de comunista, né? Não, mãe, isso é ideia e tal. E eu lia os documentos mimeografados, né? Tem companheiro aqui, muita gente aqui é dessa época, aqueles documentos mimeografados, escondidos, todo mundo naqueles bairros, aquelas coisas, e os jovens iam lá de 16 anos, lendo aquela coisa, lendo os livros de Ho Chi Minh, que era guerrilha, resistência vietnamita. Então nós líamos, nós estudávamos. Nos domingos, nas reuniões do bairro das Quintas, eu ia na escola Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na igreja, Leonardo, vários nomes, nós estávamos discutindo tudo isso. Discutimos a experiência soviética, a experiência, a Revolução Cubana, etc, etc. Então nós tínhamos uma leitura, 13, 14, 15, 16 anos, já tinha uma boa leitura, quem era mergulhado nesse meio, de todas essas literaturas. E leu o Capital de Marx eram 17 anos, 16, 17, os 3 volumes, claro, eram leituras de quem tinha aquela base, não eram os estudos. Né? Bom, então, e aos 17 anos, eu era realmente comunista do partido, aceitei a proposta do Partido Comunista. Nesse período, até então, eu era do movimento estudantil e trabalhava com um jornalzinho mimeografado, clandestino, do nosso movimento estudantil. E meu papel, nossa função, era cativar os jovens, o combate às desigualdades, o combate aos militares, etc. Então, nós fazíamos todo esse trabalho com o nosso jornalzinho. E de acordo com a simpatia, ele comprava o jornal, ou depois ele vinha para uma reunião nossa, ou depois tornava militante. Então, 17 anos, eu já estava comunista, embora no começo criancinhas, né, como dizia, né? E aí, um fato mais importante, que provocou meu ingresso mesmo, né, foi o ano de 68, quando tivemos a morte do Edson Luiz. Eu me lembro, estava na escola assistindo aula, quando vejo escuto aquele barulho, aquela movimentação,
Aí manda fechar a escola do balde ali, aquela, mandam fechar os portões, porque era uma convocação para uma manifestação em defesa, em protesto à morte do Edson Luiz, etc. Um jovem de 17 anos, foi assassinado no Rio de Janeiro, numa reunião de estudantes em restaurante universitário, né? Então, no calabouço. Então, no dia, a nossa escola fechou, fecharam os portões, o povo gritou, vieram os líderes fazer o convite, e eu não sei, depois que eles saíram, nós fomos e fomos atrás, né? Abrimos os portões e fomos atrás, acompanhando as outras escolas para fazer o convite. E no dia seguinte, às 9 da manhã, nós estávamos na catedral, a missa em homenagem à morte de Edson Luiz. E é claro, depois da missa, nós saímos em passeata, fomos fazer manifestações e fomos dispersados, né? Ou dispersos pela polícia. A polícia correndo atrás dele para bater, jogando coisa, não sei mais. Então essas as últimas lembranças da legalidade, que depois vem um período mais curto. Então, em dezembro é lançado, é editado o AI-5. Aí o tempo se fecha. Os nossos jovens, amigos nossos, desaparecem, nós não sabemos. Eu ainda não tinha toda a clareza, porque tinha todo sigilo, alguns a gente nem sabia os nomes direitos, né? E é bom ressaltar que nesse momento nós já estávamos permeados por pequenas organizações clandestinas, né? Embora não estivessem clandestinas e semi-clandestinas. A nossa, por exemplo, tinha um jornal não tão clandestino, mas ao mesmo tempo era uma organização clandestina. E havia outros que estavam se formando, de dissidências aí com o Partido Comunista, aí é outra história. E com o AI-5, então, desaparecem companheiros, porque com medo da repressão eles já mergulham na clandestinidade, é o período da clandestinidade, e nós tivemos que interromper os trabalhos do grupo de jovens. Esse tempo todo eu estava em movimentos de grupo de jovens, né? E na escola, distribuindo um jornalzinho, fazendo debate. E aí, nesse período, nós suspendemos, o exército começou a circular ali em torno da igreja, né? Muita gente sendo chamada para depor, então nós paramos, vimos que não dava mais, dispersamos o grupo, realmente não dá para continuar. E em seguida, eu aderi completamente, já passamos a beirar a clandestinidade, a fazer ações exclusivamente na clandestinidade. E aqui eu queria fazer um parênteses, os colegas que estão aí depois podem me complementar, podem intervir. Nós tínhamos propostas naquele momento. Essa juventude tinha propostas, a juventude organizada, não importa de que forma, tinha suas propostas. Uns mais contrários a qualquer reação mais forte, né, como o Haroldo já falou. Outros que defendiam o foquismo, né, que era inspirado na Revolução Cubana, que era criar um foco guerrilheiro e a partir dali politizar e criar uma revolução. E o nosso, que me depois, seguramente, que conhece bem, a minha organização, que era pequena, era essencialmente nordestina, ela defendia, a exemplo de Mao Tse Tung, da Revolução Chinesa, o cerco da cidade pelo campo. Então, a nossa prioridade seriam os camponeses, como na China, e ocupar a cidade, fazer a revolução nesse processo. Era uma organização pequena, ligada fundamentalmente ao Nordeste, e considerava a Zona da Mata como uma área prioritária de atuação. Então, havia outras leituras, essas mais. O foquismo desembocou nas ações armadas, em seguida ao golpe, sequestro de embaixadores, assalto a bancos, e etc. Eu acho que tem até companheira que é da LN, então tem várias outras organizações que fizeram ações efetivamente armadas nesse período. Aos 19 anos eu parto para a clandestinidade. E aí imagine, naquela fase, uma noite eu vou para um encontro, nós chamávamos o ponto com um companheiro que a gente não sabia o nome, né, que a gente só conhecia dos contatos. E aí ele diz, o pessoal foi preso e você escolhe. Ou você fica esperando ser preso, ou você vai embora. E eu, naquele dia, eu me lembro, eu falo isso porque para um jovem de 19 anos, falta o chão. Falta o chão, e eu chego em casa, tinha um policial que era da minha rua, eu sabia que ele estava vigiando a gente, e eu passei por ele, e chegar em casa, meia-noite, acordar meu irmão, dizer, meu irmão, eu estou partindo.
vou partir, ninguém mais, a casa cheia de gente, né? Tantos irmãos, mas chamei esse que gostar, é mais afetivo, que é mais tranquilo falar com ele. E amanhã eu desapareço. E assim eu fiz. Então, no dia seguinte, minha cabeça estava viajando, né? Apesar de toda a teoria, de todo o conhecimento, daquelas coisas, a cabeça estava viajando. Eu ia deixar minha família, meus pais, irmãs, todo mundo, né? E de lá eu fiquei trancado em uma casa por 30 dias. Não vamos entrar em detalhes, ficamos lá esperando, só fazia ler, não podia fazer barulho na casa, enfim, uma série de detalhes que não tem tempo para contar. Até 30 dias depois chega o pessoal da organização Manuel Lisboa, depois eu vou falar da morte dele, que era um dirigente máximo assim, da organização, chegou a conhecer, né? Manuel Lisboa, ele, a mesma coisa, companheiro, eu acho que eles no final, eles não acreditavam muito que eu embrenhasse na clandestinidade, porque era de família religiosa, era muito ligado ao governo de igreja, muito calmo, muito pacífico, muito educado, então eu queria coragem de fazer isso. E eu confesso a vocês que, apesar de todas essas coisas, nunca me passou nada na cabeça de... Eu, sei lá, tinha uma certa tranquilidade comigo. Medo, sim, mas tinha uma certa tranquilidade de pensamento. Estava convicto daquelas coisas. Ele disse, não, melhor um pouco também. E aí é quando começa, eu vou para Recife, clandestino, e aí é a vida com identidade falsa. Meu nome era Osório Pedro de Araújo, não sei quem era essa figura. Documento falso. Com documento falso a gente tirava outros documentos legais, né? E eu me lembro que para fazer o meu registro de nascimento, Recife era muito comum as mães, os filhos naturais, né? Filhos sem. Eu fui para o cartório e disse, você, meu nome é Osório Pedro de Araújo, quero fazer meu registro. O nome do seu pai, não tem pai. Né? Aí sai com o registro lá. De lá eu fui fazer minha carteira de identidade na delegacia. Né? Depois, quando eu fui preso, o delegado, como é que pode? Vocês fizeram isso na minha filha? Bom, então a clandestinidade. Pois é. E aí começa a vida clandestina. Recife era um foco de repressão. É um foco de repressão. Nós tínhamos regras rígidas a seguir, só que tinha companheiros que não seguiam e pagaram caro por isso. Né? A partir de 10 horas, nenhum clandestino podia estar na rua, porque eles usavam, inclusive, aqueles um chapeuzinho, eram muito conhecidos. Enfim, era um foco da repressão. E eu era religioso babaca. E aí começamos, gente, e fica interessante, a passar a viver com o mínimo possível. Eu era o faquir da organização. Eu só tinha um mínimo, R$3 por dia. Pronto, R$3 por dia, fui casado, acabou. Então você via com nome falso, tirando toda a documentação para trabalhar numa fábrica. E eu fui trabalhar na fábrica Shell de condensadores, em Recife, para fazer trabalho político. Então, e todo o meu tempo nós dizíamos, 24 horas para a revolução. Eu não queria democracia burguesa, não. Eu queria uma revolução socialista, como todos os nossos companheiros. Né? Não queria isso que a gente tem. Queria uma sociedade igualitária. Queria uma sociedade mais justa. Era isso que a gente queria. Né? Então, aí eu queria, a juventude tem que debater com esses ideais. Aí tem outras coisas que a gente pode discutir lá na frente. Era isso que a gente queria. Né? E todos os companheiros se empenhavam. Medo a gente tinha. Perdemos... namorado não podia ter namorada. Tinha garota na vizinha que queria me namorar, não podia namorar, porque eu era clandestino, eu não podia me expor. Né? E então, tínhamos regras. E eu era muito disciplinado. Né? E aí, nessa clandestinidade, era fazer panfletagem à noite, armada, Recife, uma cidade perigosa, a gente ia armado, fazer panfletagem, passava a madrugada toda distribuindo panfletos. Distribuímos em 72, nunca esqueça, eu fui um dos grandes produtores de bombas de panfletos. Seria bom demonstrar para o povo que é uma bomba de panfleto. E infestamos o centro de Recife de bomba de panfleto na campanha do voto nulo, em 72, voto nulo. Foi um perigo que a gente realmente tem que correr aqui para isso. Demos um banho no centro de Recife, eu só vi um pipoco, a lata de leite subia e derramava todos os panfletos contra voto nulo, e tivemos a maior incidência de voto nulo daquele período e tal, não sei qual é a história que é. Então, agora, o que aconteceu em Recife? Em 70, isso já 71, 72, os grupos do eixo Rio-São Paulo estavam dizimados, mortos, sequestros, desaparecidos. Então toda a repressão se volta para o Nordeste. Éramos nós, e talvez, se alguém tiver, alguém do PCBE, algum grupinho, e a AP, que era a Ação Católica, nunca se expôs tanto. Ela trabalhava sempre dentro do campo, dentro da igreja, né? Alguém me corrija se estiver errado, era o que eu ouvia, companheiros bons, bem politizados. E nós pregávamos também
a formação política dos nossos militantes. Nós líamos, nós estudávamos, nós produzíamos. Claro, naquela concepção, não eram textos científicos. Né? Então, nós pregávamos, enquanto os foquistas, né, da Ação Armada, o Manuel Lisboa chegou a nos contar que foi, como nós estávamos imprensados, me perguntem, eu estava imprensado já com o tempo, cerco, aí, veja, tinha gente que só apoiava a organização. E ela dava, tinha medo de participar, mas dava um dinheirinho todo mês. Mandava sanduíche para os clandestinos fazerem as panfletagens, tinha sanduíche maravilhoso que uma burguesinha mandava, delicioso, né? Os povos famintos fazer. Então, tinha várias contribuições. Mas com o cerco da repressão, o povo foi criando medo. Nós perdemos muita gente, né? Morte, prisão de gente importante no eixo Rio-São Paulo, e nós ficamos pressados. E aí a nossa organização começou a pensar em fazer assalto para sustentar o movimento. Eu fui um dos que discordei. Teve um cara do PCzão, que era nosso aliado, e disse, gente, é hora de parar. O PCzão era sempre, né, vamos com mais calma, né? Então é hora de parar, tenha calma, né? Lógico, eu estava para ironizar, tudo para brincar. Então, vamos parar, vamos sacrificar, vamos dar tempo, vamos dar força. Mas nós, nos jovens, em perto nós, querendo a revolução para amanhã, né? Então, continuamos fazendo as ações. Eu cheguei a paquerar um quartel do exército, os caras fazeram um assalto para roubar uma metralhadora, para fazer um assalto no supermercado. Depois descobri que no assalto uma metralhadora PIB que não servia para nada, mas atiçou todos os militares contra a gente. Bom, era um momento histórico que a gente fazia. Olha com esses olhos. E aí, gente, foi o inferno, né? Então não tínhamos mais, era perseguição. Perseguição, prisão, caiu um para ali, caiu outro para lá. E aí vem a prisão. Né? Não vou entrar em detalhes, toma muito tempo, tem parte folclórica, nós ficamos muito tempo. Uma repressão violenta, uma prisão violenta. Porque todos os grandes torturadores estavam aqui no Nordeste. Eu tive o prazer, né, de ser posto no pau de arara pelo Sérgio Paranhos Fleury. Não é pouca coisa, né? Ele se preocupava em botar no pau de arara, né? Canalha, ainda bem que tá pra lá do inferno, né? Cara, os aplausos valem porque ele foi morto pelos próprios aliados como queima de arquivo. Era um segredo, tá? Era um segredo. Hoje reconheceram, deram nome. Foi, né? Então a prisão. Aí, o inferno. Se vocês escutam sempre falar no inferno, nós tínhamos, quando éramos presos, nós não íamos direto, nós nos tornávamos invisíveis, né? Preso, você desaparecia. Não dá na rasca. Onde foi? Porque no grupo sempre tem o pessoal ligado a parlamentares, Marcos Cunha, então o pessoal sabia das informações, então a gente desaparecia. Porque se fosse morto, não tinha que dar satisfação a ninguém. Né? Então, todos nós desaparecemos do mapa. E o inferno de Dante. O que é uma prisão? Aquela prisão da tortura mesmo. E era um quartel do exército. Né? A gente era preso de olhos vendados, começa a ser espancado desde o momento que é preso, de olhos vendados, chega lá, fica todo mundo de cueca, retiram tudo, você fica só de cueca, dormir ainda algemado, na cueca, algemado na primeira noite, e tortura 24 horas. Eu detesto dramatizações, vitimizações. Precisamos saber como as coisas aconteceram. Não... 24 horas por quê? Eram 24 horas. Você estava tirando um cochilo, nós, tem companheiros que tinham diarreia, quando abriam, ouvia o barulho das chaves. Gente entrava, gente saía, gritos de um lado, barulho de ferramenta para o outro. Era tanta coisa, barulhos que eu não sei identificar que barulhos eram aqueles. Né? E atenção o tempo todo. Atenção o tempo todo. Então, durante 12 dias, eu passei 40 dias no porão mesmo. Durante 12 dias foram 12 dias de torturas consecutivas. E aí, eu não fui dos mais torturados, né? Tem uns companheiros que foram muito mais torturados, só mais maduro, papel de dirigente, um jovem de
20 anos, né, para 21 anos, um bairro periférico, família pobre, não era de classe média, estudante universitário e tal, né? E outra vantagem é que eles me prenderam sem saber quem eu era, porque nós tínhamos nome falso. O grupo que foi preso comigo foram presos uns 6. Ninguém abriu nada naquele momento de relevante. Ninguém sabia quem era quem. Teve um momento, tanto é que no terceiro dia puseram todos 4, nesse momento, 4 juntos. Quem é que... Aí diziam palavra, quem é que está mentindo aqui? E todos esfarrapados. Tem uma companheira esfarrapada. O Manuel Lisboa, que foi assassinado lá, o cara estava... né? Se eu vi tortura, a tortura dele todo queimado, todo marcado. Um cara. O que você pode imaginar daquele cara? E nós negamos que nos conhecíamos. Todo mundo negava. Realmente a ordem era negar. E, bom, até onde... Então a gente negava. E o Lisboa tal. Aí a tortura, nesse sentido, ela vai. A tortura científica, eu me lembro de uma aluna minha que disse: professor, você apanhou muito da polícia recentemente. Se soubesse de polícia, que polícia era essa? Era uma tortura para não deixar marcas, né? E depois a gente iria para os tribunais, né? E nesse processo de tortura, eu queria dizer que... Então, dos reconhecimentos, fomos... sim, a tortura humilhava. Primeiro, nós éramos sempre colocados em posição inferior ao torturador. Como é que o choque elétrico era o mais comum? Ou choque na cadeira do dragão, ou no pau de arara, que tem aqui, quem não conhece, tem uma foto aqui para circular. E imagina você todos cercados de fio, sentado num solo, na cerâmica, levando choque, os caras jogando água, e o enfermeiro de lado medindo sua pressão, para ver se estava bom o negócio ou não estava. Né? Então, eu tive uma das piores sessões, que eles queriam as armas do exército, o assalto ao quartel do exército, foi uma pancadaria, e eu sabia que tinha averiguado, mas eu não abria enquanto os caras não me diziam alguma coisa, ou alguém revelasse alguma coisa. Eu consegui o que outros não conseguiam, eu era preso no segundo dia, já abriu. Isso depende do subjetivo, da personalidade, enfim, da história da pessoa. Né? Criou-se fantasia, não, a gente, firmeza ideológica, não fala. Isso é besteira, é o ser humano posto em questão. E a tortura era científica. Né? Então, eu não sei. A minha história foi essa história da tortura, então eu não vou abrir. A gente tinha a regra para não abrir, eu não vou abrir, não precisa abrir, eles não sabem. E você sabia, interessante, você sabia, se você tivesse um pouco de tranquilidade emocional, poderia jogar com o torturador, e eu joguei muito tempo com eles. Eu sabia que ele não sabia. Você era a loura que estava com a arma no assalto do bolão. Não dizia nada, tinha havido um assalto do bolão, eles achavam que tinha sido os grupos de esquerda. Então eles me faziam perguntas que eu sabia que eles não sabiam o que estavam perguntando. Então não precisava eu dizer. Né? Então, se eles não tinham pista de nada, dado para nada, eu não confirmava. Até quando eu saí da tortura, que veio um psicólogo para analisar o perfil de cada um, que eles procuravam também analisando os perfis. A gente sabe que você só fala quando a gente tem alguma dica, né? Então, isso são um exemplo de tantas outras coisas. Claro, não sei quanto tempo duraria, quanta pressão duraria, eu não sei, sou humano, todos eram humanos, todos são humanos. Né? E a tortura humilhava, e aí vinha companheiro, se caiu num dia, abria um monte de coisa. Né? Enfim, tem outros, e aí por aí vai. Depois desse período do DOI-TOD, é que nós aparecíamos para o mundo. Nós fomos para o DOPS. Né? O DOPS, a Delegacia de Ordem Política Social, né? Aí no DOPS, sim, aí a gente passava a existir, já tinha saído. Sim, aí é bom ressaltar que já pulando aqui. Lá eu vi, aí os companheiros têm outros detalhes, podem me ajudar. E daí ninguém viu mais Manuel Lisboa. Depois a gente soube que o Emanuel Bezerra teria sido morto com o Manuel Lisboa num tiroteio no Largo da Moema, em São Paulo. E para mim, nesse pique de tortura, eles diziam: olha, cara, se tu não fala, nós vamos fazer como fizemos com os outros. A gente mata, diz que vocês morreram no tiroteio com a gente. Naquele momento, aquela informação não me dizia nada, mas depois, quando eu vi saber da morte de Manuel Lisboa com Emanuel Bezerra, morreram juntos, né? Então, eu não vi Emanuel no DOI. O Manuel era aqui, Natal, estudante daqui, né? Eu não sei se ele foi morto lá, eu não vi. Bom, então, e vi também, aí Meri pode dizer alguma coisa, nós tínhamos uma relação muito forte com a Zona da Mata. Parece-me, pela informação, depois inclusive confirmada por outros companheiros,
que um companheiro Ventania, do movimento camponês, tinha sido preso ali naquele período e assassinado também. Então, nesse período, morreu Manuel Bezerra, Manuel Lisboa e o companheiro Ventania, que eram todos da minha organização. Bom, depois disso, nós fomos para pena que está terminando, nós vamos... Não vou falar de Rubens Lemos, que esteve comigo, né? Não vai tomar mais tempo. Não. Bem depois. Outra organização. Era outra. PCBR. E prisão. Bom, aí concluindo esse período de prisão, a ilha de Itamaracá. Então depois nós vamos para o Doicose e de seguida vamos para a ilha de Itamaracá, onde eu passei 2 anos. Ficamos todos os presos políticos num setor isolado, e aí, bom, fazíamos nossas atividades, enviávamos denúncias, né, com os artesanatos que a gente fazia documentos, botava nas bolsas, né, e fazia denúncia para os jornais, etc. E passava, bom, uma vida de existência, né. Mas a prisão ainda marcou, além do tempo de prisão, né? A gente cantava Internacional Comunista, a gente homenageava o dia da Revolução Russa, os policiais ficavam no pé da vida, né? A gente gritava quando os marginais, os outros presos comuns estavam sendo espancados, a gente fazia o maior alá, batia, para acabar com a tortura. Ora, eu tinha companheiro que ficava histérico, né? Gente traumatizada com a tortura, e era também uma das nossas funções combater isso. Mas o mais interessante, né, que merece remarque, né, nessa fase da cadeia, foram as greves de fome. Nós fizemos 3 greves de fome. A primeira de 3 dias para condições de trabalho, condições de moradia, né? Condições de moradia. Condições de moradia. Então conseguimos isso sem problema. Depois teve alguma coisa ligada à política, não sei se foi que nós passamos 12 dias. E aí teve um último momento que eles transferiram 3 companheiros, um deles, Luciano da Almeida, que é aqui de Natal, transferiram por razões políticas, estava pintando alguma coisa lá em detalhe, que não dá para lembrar agora, e eles transferiram esses companheiros. E nós decidimos fazer uma greve. E essa greve não teria data para terminar, porque o objetivo dela era político. Eles iriam recuar. E aí veio um certo medo e curiosidade. Nós nunca passamos tanto tempo, não temos notícia de greve de fome no Brasil. Se você tiver, me diga depois, porque eu queria saber de greve de fome longa. Né? A gente sabia em outros países, até 75 dias, né? No Irã, na Irlanda e tal. E aí tínhamos 2 médicos no grupo. O que é que a gente vai fazer? Isso é meio também anedotário da prática. Como separamos centenas de saquinhos, açúcar e sal para formar o soro fisiológico, né, para evitar a desidratação. Júlio Santana e Chapéu de Couro, 2 líderes das ligas camponesas, estavam conosco e participaram desta primeira greve. E aí essa greve, bom, depois ficamos assim uns 4, 5 dias tomando salzinho com água, rejeitando as comidas e com água. Não, uns 3 batidos. Deram uma batida, porque não acreditavam que a gente estava sem comida. Então deram uma batida, reviraram tudo, levaram tudo. E aí, continuamos. Aí disseram, Júlio Santana, Chapéu de Couro, que eram mais idosos companheiros, vocês não devem entrar na greve, não sabemos, não temos experiência de greve de fome. No Brasil não se tem notícia de greve de fome longa, então é bom os companheiros não entrarem. E também se diz, o companheiro que não quiser entrar, não entra, só vai entrar. Então nós entramos na greve de fome, alguns foram, durante uns 10 dias, eles separaram, todo mundo, viram que a gente não recuava, separaram para vários quartéis, eu circulei 2 quartéis, do Exército, depois da Marinha, faziam terror, guerra psicológica, etc. E aí nós fomos, eu fui, a boa parte, alguns voltaram, alguns tiveram problema de saúde, eu fui até o 25º dia. E parei porque veio uma ordem para que eu parasse. Né? Para que eu só paro, estava bem, não tive nenhum problema. Não se preocupe que depois de 4, 5 dias de fome você não tem mais fome, tem vontade de comer mais nada, aí fica legal. Não tem problema, você vai ficar. Quem quer emagrecer não tem coisa melhor, cara. É complicada, né? Então, 25 dias, não tive uma tontura, só tive um momento na Marinha que eles disseram, olha, nós vamos lhe aplicar soro.
Se você não quiser, a gente vai lhe amarrar de aplicação, porque os médicos faziam cada viagem, o que poderia acontecer, que ia rolar, não sei, um monte de coisa, né? Eles não sabiam como é que era uma greve de fome. E aí, nem nós tampouco, né? E aí, bom, se vocês vão me amarrar, não tem problema. 5 enfermeiros vão fazer o quê? Então vocês aplicam, mas eles aplicaram, comecei a ter choque anafilático, e aí eles viram que não adiantava aplicar, eu fiquei sem soro, e o companheiro que estava comigo, dividido comigo, ele parou, se sentiu mal, recuou, o companheiro Romariz, daqui de Natal, parou bem antes do caminho, não tinha problema, a gente ia, estava quem decidia, estava disposto a continuar, não era para ninguém morrer, não era um protesto que eu queria fazer, então, se tivesse força, fazia. Aí no 25º dia, pararam, os caras recuaram. Enfim, para concluir, que eu já abusei demais do tempo de vocês, aos 22 anos, em 1975, logo após a greve de fome, magro como palito branco, eu saí da cadeia, né? Simplesmente me liberaram e me jogaram na frente da ilha de Maracá. Vai embora, não pega mais nada, nem dinheiro de transporte a gente tinha. A gente teve que pedir parada, eu e outro amigo, pedimos parada aonde, olha, a gente está saindo da prisão agora. A gente está saindo da prisão, camarada. Naquela época o preço político, né, tem outra leitura. E que eu vou querer ir para Recife, procurar a advogada Mércia Albuquerque, que foi sempre a nossa protetora, né, que está lá, eu tenho um depoimento que fiz no site de Direitos Humanos, pouco tempo antes dela morrer. Então, a Mércia sempre foi uma batalhadora e nos ajudou muito. Então é isso. No final, eu farei meus comentários, porque eu já tomei tempo demais de vocês. Muito obrigado.